graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos para a nossa 10ª aula da história da teologia cristã. Já percorremos mais da metade dessa história tão grande e consistente no Ocidente, essa história tão bela também. E hoje vamos falar daquele que foi intitulado pela hierarquia da Igreja Católica como Doutor Angélico, apelidado pelos colegas como Boi Mudo. Esse é Tomás de Aquino, com certeza um dos grandes nomes da história do cristianismo. Ele nasceu em 1224 ou 1225 no castelo de sua família, perto de Roccasecca, na Itália. Era filho de Landulfo de Aquino, um membro abastado da nobreza fundiária, e que esperava que seus filhos trilhassem, os seus passos. Tomás ele estudou o ensino primário na matriz do movimento beneditino, o mosteiro do Monte Cassino, fundado pelo próprio Bento de Núrcia. Na mocidade, matriculou-se na Universidade de Nápoles, onde entrou em contato com duas forças que influenciaram sua vida. A primeira delas, a filosofia de Aristóteles, que tinha sido recentemente descoberta, e a outra, a Ordem dos Frades Dominicanos, que eram seguidores de Domingos, que viveu entre 1170 e 1221, eles se tornaram um movimento de renovação religiosa e popular, atraindo muitos jovens, porém considerados fanáticos por muitos membros ricos e poderosos. E aí, inclusive, o próprio pai de Tomás de Aquino ficava escandalizado com seu filho andar com esse movimento, e quando Aquino decidiu morar no mosteiro, no ano de 1242, o seu pai, para tentar impedi-lo, enviou os seus irmãos e eles sequestraram Tomás de Aquino e colocaram ele num castelo, quase como um prisioneiro. Ele não poderia sair do castelo, e ficaram tentando persuadir Tomás de Aquino, tentando fazer com que ele voltasse àquilo que eles julgavam ser a sã consciência. Para eles, Aquino não estava na melhor das suas faculdades, não fazia sentido ele abandonar toda a vida e o potencial que ele poderia ter, o êxito financeiro, e trocar isso para viver como um monge. E aí eles ficaram tentando persuadir Tomás de Aquino, e durante 2 anos ele ficou ali enclausurado naquele castelo, mas sem sucesso. Quando soltam Tomás de Aquino, imediatamente ele retorna para o mosteiro, ele retoma aí a sua vida, a sua decisão anterior. Aquino, aí ele saiu da Itália assim que ele pôde, justamente para tentar evitar uma nova captura da sua família, e ele se estabeleceu na vida estudantil da Universidade de Colônia, na Europa Central, e onde ele foi aluno do grande mestre escolástico Alberto Magno. E esse Alberto Magno é que ele supostamente declarou a respeito de Aquino aos demais estudantes, que tinham apelidado ele de Boi Mudo, devido ao tamanho dele. Ele era uma pessoa corpulenta, e por ser uma pessoa acanhada, introvertida, esse Alberto Magno vai dizer: vocês o chamam de Boi Mudo, mas eu digo-lhes que o mundo inteiro irá escutar seus mugidos, Possivelmente porque Alberto havia percebido todo o potencial do jovem Aquino. Então, depois de estudar na Colônia, Aquino estudou teologia e filosofia na Universidade de Paris, onde havia controvérsia sobre a filosofia de Aristóteles. Aí, só para a gente entender, os frades franciscanos, que ensinavam na escola de teologia da universidade, eles se opunham a Aristóteles. Eles eram mais platônicos, ao passo que os dominicanos eles eram mais favoráveis. Alguns falavam até mesmo sobre 2 verdades, uma da revelação bíblica e outra da tradição, enquanto a outra era a filosofia aristotélica. A Igreja Católica Apostólica Romana ela condenou a teoria das 2 verdades, e Aquino se esforçou como um erudito a vencer essa condenação, mostrando que as ideias desse filósofo grego não colidiam com a verdade cristã fundamental. Então Aquino, em 1256, ele deu início à sua carreira magisterial como mestre de teologia em Paris, e aí ele produziu várias obras, e das mais notáveis foram aquelas em vários volumes, chamadas de Suma contra os Gentios e Suma Teológica. Então era uma tentativa, suma, de falar a verdade sobre uma determinada disciplina.
A Suma contra os gentios, Aquino ele está defendendo a verdade cristã contra os críticos estudiosos islâmicos, tanto na Espanha como na África do Norte. E a Suma Teológica é uma teologia sistemática, né? Teologia sistemática de Tomás de Aquino. E enquanto ele ensinava em Paris, ele ficou muito famoso, muito conhecido, né? Respeitado pelos líderes eclesiásticos. E até tem uma curiosidade sobre Tomás de Aquino, em função do próprio apelido que ele recebeu de boi mudo. Aquino ele tinha o costume de ficar abstraído nos seus pensamentos, sempre meditando sobre temas complexos, e numa certa ocasião ele estava jantando com o rei Luís IX da França, e ele estava pensando sobre o problema dos maniqueístas, que nós já citamos aqui, e aí, imerso nos pensamentos, num dado momento ele dá um murro na mesa, né? Bate na mesa e diz: isso resolve o problema contra os maniqueístas, né? Isso liquida a questão de vez contra os maniqueístas. E aí ele dá a ordem lá para o seu secretário trazer papel para que ele fizesse algumas anotações. E aí, diante da perplexidade dos convidados, ali, as pessoas que estavam ao redor da mesa, ele explica que ele pensou que estava lá na sua escrivaninha e por isso que ele bateu na mesa, não se deu conta do lugar onde ele estava, né? Então é uma curiosidade desse homem inteligente, mas que às vezes abstraia tanto, ficava tão distraído nos seus pensamentos que esqueceu até de onde ele estava, e por isso que ele teve essa reação, né? Ele não imaginava que ele estava ali na mesa, no pensamento dele, refletindo sobre o tema, ele pensou estar na sua escrivaninha ali, por isso que o pessoal fica alarmado, né? Só para você entender um pouco aí, uma curiosidade sobre esse personagem tão famoso aí da história da igreja. Então vamos ver o conceito da fé e da teologia natural em Tomás de Aquino. Então, uma das contribuições mais controversas de Tomás de Aquino para a história da teologia tem a ver com a sua teologia natural, o modo como ele desenvolve a teologia natural, diverge dos seus antecessores, como Anselmo, que nós citamos aqui, o próprio Abelardo. E a Tomás de Aquino, ele alegava que existia um mundo natural, era possível, através do exercício da razão, chegar ao conhecimento de Deus, da imortalidade da alma, até das leis éticas. Ele entendia que existia esse mundo natural que agia independente do mundo sobrenatural, da ação graciosa de Deus, da revelação especial. Então, porque a visão de Tomás de Aquino a respeito da salvação era de que a queda não havia afetado a razão humana. Então, para ele, a razão humana era um atributo do Imago Dei, que não havia sido perdido, estava intacto. O que se perdeu com a queda, né, o pecado original, tinha sido o nosso relacionamento com Deus. O homem perdeu aquela justiça original, mas a razão dele continuou intacta, porque é um atributo da imagem de Deus em nós. Então, para ele, pelo exercício da razão, era possível chegar ao conhecimento de Deus. Inclusive, um não cristão como Aristóteles poderia chegar a conclusões sobre Deus e sobre a imortalidade da alma. Então, ele enxergava desta forma. Então, ele acabou atribuindo essa certa autonomia para o mundo natural. Já Anselmo, por exemplo, ele vai entender um pouco diferente. A teologia natural dele vai ser vista como uma sublimação da mente pela graça de Deus, né? Uma elevação da mente pela graça de Deus. Embora a razão para Anselmo fosse um caminho até Deus, esse caminho era pavimentado pela graça. Já Tomás de Aquino, ele vai acabar atribuindo essa certa autonomia para o mundo natural. Ele vai fazer uma certa divisão entre o mundo natural e o sobrenatural. Claro que ele tentou ainda colocar esses dois mundos dependentes de Deus, mas ele acabou abrindo a porta para aquilo que lá na frente se tornou um dualismo severo, exacerbado, onde os escolásticos falavam inclusive sobre dois telos, duas finalidades da vida, uma para Deus e uma outra secular. É justamente por conta dessa divisão que Tomás de Aquino startou. Ele vai dizer o seguinte: ora, o intelecto ou a mente é o aspecto pelo qual a criatura racional sobrepuja as demais. Logo, a imagem de Deus não se encontra na criatura não racional, a não ser na mente. Então, por mais que ele articulasse algo inteiramente independente de Deus, que não fosse, né,
independente de Deus, a razão passou a ter sua própria esfera de atividade, a parte da atividade graciosa sobrenatural de Deus. Então nós podemos retratar a teologia de Tomás de Aquino da seguinte forma: você imagina esses dois mundos, um traço, aí você tem o mundo sobrenatural e o mundo natural. O mundo sobrenatural, os conceitos da Trindade, a encarnação de Cristo, a revelação especial, a graça de Deus, os conhecimentos sobrenaturais, a fé, a salvação. Então tudo isso é o mundo sobrenatural. E o mundo natural, a natureza, os conhecimentos naturais, a razão, a criação, a existência em geral. Ele faz esse quadro aí que nós vamos projetar. Ele vai entender dessa forma. Então, o inferior constituía-se basicamente da filosofia de Aristóteles, enquanto o superior da revelação sobrenatural e divina. Então, os anteriores, como Anselmo, apontavam para as implicações do pecado na mente humana. Os reformados também vão resgatar a ideia dos efeitos noéticos do pecado. A razão também foi afetada pelo pecado, e isso traz implicações epistemológicas, uma maneira como a gente compreende o mundo, traz uma série de desdobramentos desse entendimento dos efeitos noéticos do pecado que Tomás de Aquino não possuía. Ele diverge de Anselmo, e os seus sucessores, ali, os próximos teólogos, especialmente os reformados, vão também questionar essa visão da queda que Tomás de Aquino possuía, e que os escolásticos vão acentuar isso, vão tornar isso uma coisa muito complicada. Então, para ele, divergia, Anselmo apontava para esse efeito do pecado. Para Aquino, não, a razão tem uma esfera distinta da graça e das escrituras, que é a natureza. Então, assim como a fé tem uma esfera distinta da natureza e superior a ela, que é o sobrenatural, as esferas serão distintas, mas complementares. A razão se complementa, se completa com a revelação, a natureza aponta para cima, e a graça e a atividade sobrenatural de Deus que operam a salvação e elevam a natureza. Então, segundo ele, a razão sozinha consegue descobrir, como eu falei, a existência de Deus, imortalidade, as leis éticas a gente consegue perceber através do próprio exercício da razão. E aí ele vai rejeitar o argumento que elas não iniciam com a experiência sensorial. Então, para ele, isso é essencial aí. E aí Aquino vai apresentar 5 maneiras de demonstrar racionalmente a existência de Deus, e as 5 maneiras vão apelar para essas experiências que a mente humana sofre em relação ao mundo natural. Vamos falar um pouquinho dessas 5 que ele apresenta. Antes, só citar uma frase de Tomás de Aquino, vai dizer: a partir dos efeitos não proporcionais à causa, não se pode obter nenhum conhecimento perfeito da causa. Entretanto, a partir de cada efeito, a existência da causa pode ser claramente demonstrada, e por isso podemos demonstrar a existência de Deus com seus efeitos, embora através deles não possamos conhecer a Deus perfeitamente, como ele é em essência. Vamos lá, a primeira causa é com base no fenômeno do movimento natural, ou seja, tudo que é movido precisa de uma causa motriz que não é movida por nada, e essa causa é Deus. Então, do ponto de vista do movimento, tudo na existência é movido, mas precisa ser por algo que não é movido ele mesmo por coisa alguma, e isso é, senão outra coisa a não ser Deus. Então ele vai entender esse primeiro argumento que ele usa para defender Deus, a sua teologia natural. Segunda, ele vai falar através da causalidade. Então, para ele, algo que é bem similar a que a gente citou aqui, a primeira, que fala do movimento, ele vai argumentar que tudo no universo é causado, e portanto tem que haver uma primeira causa eficiente a qual todos dão o nome de Deus, uma causa não causada. Ele vai usar um argumento parecido com o primeiro para defender essa ideia de Deus. Tudo que existe foi causado por algo, e tem que ter alguma coisa que não foi causada, e isso é o próprio Deus, a origem de todas as coisas. A terceira e a mais contundente das argumentações de Tomás de Aquino, ela se encontra na natureza das coisas finitas e dependentes, que exige uma explicação por sua existência. Então, tudo na existência é dependente,
ela exige uma explicação da sua existência. Se toda a realidade fosse composta de coisas dependentes e causadas, ele vai dizer, então ela não existiria. O mundo precisa de uma causa não causada para a sua existência contínua e mesmo para o seu princípio, precisa de uma origem, precisa de alguma coisa que seja autoexistente, que não fosse dependente de coisa alguma, fosse a causa de todas as coisas. Então, os gregos mesmo falavam do autoexistente, né? Consideravam alguns elementos como autoexistentes. O Tomás de Aquino, olhando para a criação, vai ver tudo depende de alguma coisa, e se depende, em algum momento não existiu. Então, a gente precisa dessa primeira fator autoexistente, que por meio dele vieram todas as coisas, e aí ele vai fazer uma argumentação em relação a Deus. O quarto argumento é muito parecido com aquele primeiro de Anselmo, né, que a gente falou do argumento ontológico. O conhecido é o segundo, mas a gente citou o primeiro, e aí Tomás de Aquino usa mais ou menos essa ideia quando ele fala de graduações que se acham nas coisas. Lembra que a gente falou que existem graduações de bondade, né? Uma coisa é boa em relação a outra, a gente fala que uma coisa é inferior à outra. Então essas graduações apontam para um bem supremo, esse bem supremo é o próprio Deus, essa perfeição. Então deveria algo que seja para todos os seres humanos a causa da existência, da virtude, de qualquer perfeição. É muito parecido com aquele primeiro argumento ontológico de Anselmo. E a quinta e última é recorrer ao propósito das coisas segundo a sua ordem natural. Deveria existir um ser inteligente, por quem todas as coisas naturais são dirigidas para um fim. Esse fim é Deus. Então, ele vai pegando a ordem natural das coisas, tem que ter um ser inteligente, por meio do qual as coisas são dirigidas para o seu fim, né, para a sua finalidade. Esse ser é o próprio Deus. Não são, de maneira sucinta, os 5 argumentos da teologia natural em relação à existência de Deus que Tomás de Aquino vai levantar. Então vamos à doutrina da salvação em Tomás de Aquino. Então Tomás de Aquino ele faz essa divisão entre o natural e o sobrenatural, o mundo natural e o sobrenatural na sua teologia natural, e crendo na capacidade da razão humana que permaneceu intacta, né, com a queda, e o homem pode descobrir sobre a existência de Deus e da imortalidade da alma, como das leis éticas e morais básicas. No entanto, no que se refere à salvação, vale lembrar que Aquino colocou acima, ou seja, é o mundo sobrenatural. Só uma intervenção graciosa de Deus, uma operação sobrenatural, pode levar o ser humano à salvação. Não é possível, através do exercício, através das obras, o ser humano ser salvo. Somente uma ação divina para efetuar essa salvação. Nesse sentido, pela visão do próprio Olson, Tomás de Aquino ele se posiciona ao lado de Agostinho como um monergista, né? A palavra mono é único, né? Somente Deus age em relação à salvação, a atuação é totalmente divina. É bom ter isso em mente porque entre os protestantes nós temos uma leitura de Tomás de Aquino que ele fosse meio sinergista, como se ele acreditasse que através dos esforços humanos eles pudessem obter a salvação através da sua capacidade. No entanto, ele faz questão de colocar a salvação nesse mundo sobrenatural, ou seja, para a salvação somente Deus atuando de maneira direta para poder proporcionar isso no ser humano. Então, mais uma vez, por mais que a razão não tenha sido afetada, no que se refere à salvação, Deus precisa atuar transformando, unindo o crente a ele, e aí transformando ele num conceito muito parecido com aquilo que entendiam os orientais ortodoxos, que se refere a sermos coparticipantes da natureza de Deus. Eles falavam desse processo de divinização do ser humano na medida em que ele vai se tornando coparticipante da natureza divina. Então precisa dessa ação para restaurar o relacionamento do homem com Deus, né? Recuperar aquela justiça original. Então essa ideia é de uma atuação de Deus.
Claro, ele vai dar a entender em alguns momentos essa salvação pelas obras, mas é preciso entender como é que ele está construindo isso, né? Por mais que não possa ser conquistado pelo merecimento humano, tanto para ele como para Agostinho, a fé mesmo é uma dádiva da graça de Deus. Então a própria fé, né? Na verdade Paulo vai dizer isso em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, vírgula, isso não vem de vós. O que não vem de vós? Tanto a salvação pela graça como a própria fé. Tomás de Aquino vê como uma dádiva divina. Então sim, ele se posiciona ao lado de Agostinho nesse entendimento monergista. Então ambos entendiam a fé como fidelidade, não apenas como uma decisão de confiar somente em Deus. Para eles, a eterna devoção a Deus, em obediência, fazia parte desse processo da graça do ser humano. Esse hábito, né, de fidelidade, de obediência, é uma dádiva divina infundida na pessoa pelos sacramentos. Então aí que está. Mas a gente vê a leitura que ele faz das obras, dos sacramentos, como se fosse uma ação do ser humano para conquistar, mas aqui não vê isso como uma graça manifestada, infundida na vida da pessoa, ou seja, é a atuação de Deus. Então, embora ele acreditasse que a participação nos sacramentos como o batismo, a Eucaristia, penitência, fossem os elementos essenciais no processo de justificação e santificação da pessoa, ela exerceria o livre-arbítrio de se esforçar para poder obter desses meios de graça. Então passa uma impressão de salvação pelas obras, mas por outro lado ele também negava qualquer esforço ou obra humana que fosse capaz de fazer a graça entrar em sua vida, na vida de uma pessoa, e conservá-la nesse estado. Então, por mais que ele fale em alguns momentos do exercício do livre-arbítrio, né, da pessoa para poder participar dos sacramentos, né, de fazer as obras ali, ele diz: é impossível que a graça entre em alguém se não for através de um milagre, de uma atuação de Deus. O conceito teológico da soteriologia de Aquino reside na ideia da providência divina, inclusive a predestinação. Seguindo de perto Agostinho, mas tendo aí as suas próprias conclusões, ele assevera que Deus ordena tudo e é a causa suprema de tudo o que acontece, a não ser do mal, que é meramente a ausência do bem. Segundo ele, Deus opera na mente, na história, através de causas secundárias. Isso é, embora ele seja a causa primária da existência de todas as coisas, usa as coisas criadas para produzir vários eventos individuais. Assim, nem tudo que acontece é causado diretamente por Deus, porém tudo que existe na realidade está dentro do plano, conhecimento e controle de Deus. As escolhas de livre arbítrio são exemplos dessa ideia de causação secundária em Aquino. Então ele vai dizer assim: Deus, portanto, é a primeira causa que desencadeia tanto as coisas naturais quanto as voluntárias. Ele não impede que as ações das pessoas sejam naturais, de modo que ao desencadear as causas voluntárias, não priva as ações de sua voluntariedade, mas pelo contrário, é exatamente a causa dela, pois opera em cada coisa de acordo com a sua própria natureza. Então ele vai se posicionar, como eu falei, ao lado de Agostinho, né? Tem um posicionamento favorável à visão monergista da salvação. Nenhuma vontade de Deus nasce da influência, da atuação do ser humano, né? Pelo contrário, ou de qualquer outra criatura. A atuação das criaturas, como decidir orar, pedir alguma coisa a Deus, pelo contrário, elas são frutos indiretamente do decreto de Deus e da atuação de Deus. Então é a maneira como ele concebe, como ele enxerga. E mesmo que Tomás de Aquino tenha influenciado muito, por muitos séculos, até hoje influencia, alguns pensadores se desvincularam dele, né? E eles vão acabar promovendo as bases para a reforma, tanto as reformas que vieram no catolicismo como a reforma protestante, em função dessas bases que esses pensadores que destoaram de Aquino vão construir. E a gente vai ver um pouquinho disso nas próximas aulas, e eu te aguardo aqui, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.